Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa necessaire. Parece que ela é uma necessaire simples, mas não, o fundo dela é diferente, ele é expansível, o que deixa a necessaire com um espaço interno bem grande. E ela é super fácil de fazer para você que é iniciante, é bem rápida também, dá para fazer várias para vender, para presentear. Olha, eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar o espaço interno dela. Cabe bastante coisa mesmo, dá para usar como estojo também. E eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo, então vamos aos materiais necessários. Eu vou utilizar o tecido tricoline 100% algodão. No tecido principal, eu cortei a medida de 22 centímetros por 12, 22 por 12 duas vezes. Para fazer o fundo da necessaire, cortei a medida de 22 centímetros por 10. Esse vai ser a parte externa da nossa necessaire. O forrinho, eu cortei a medida de 33 centímetros de altura por 22 centímetros de largura. Estou utilizando o tecido tricoline também. E para estruturar a nossa necessaire, eu vou utilizar aqui um nylon dublado. Ele é um nylon aqui desse lado, ele tem tipo uma borrachinha, uma espuminha aqui, fixo, né, nesse nylon, então eu vou usar esse material. Você pode utilizar também uma manta R1, manta R2, pode usar feltro. Então usa o material da sua preferência para estruturar. Dessa vez eu vou utilizar um nylon acoplado. Para fazer a alcinha da necessaire, cortei uma tirinha de tecido medindo 30 centímetros por 5, 30 por 5, uma vez o tecido tricoline também. Vou utilizar um zíper. O zíper eu corto ele sempre um pouquinho maior, ele tem 24 centímetros de comprimento. Um cursor para esse zíper. E para fazer o acabamento nas laterais da nossa necessaire, esse acabamento aqui do lado, eu cortei duas tirinhas de tecido medindo 15 centímetros por 4. 15 por 4. E é somente isso de material que a gente vai utilizar. Eu vou começar unindo essas partes, esse aqui vai ser o fundo da nossa necessaire. Então, eu vou colocar direito da estampa com direito, direito com direito, e vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. Vai ficar dessa forma aqui, aí eu vou abrir aqui e vou colocar direito da estampa com direito, direito com direito, e vou passar uma costura reta aqui também com a distância de um pé de máquina. Agora, do lado do avesso, eu gosto de abrir aqui as costurinhas para o acabamento ficar mais bonito. Então, coloco um tecidinho aqui de cada lado. Eu vou vincar, vou passar o ferro aqui para ficar melhor. Primeiro eu vinco assim com a mão, com a unha, né, para ficar mais fácil, e depois vou passar o ferro. E o tecido exterior vai ficar dessa forma. Agora eu vou pegar aqui meu estruturante, o nylon acoplado, vou colocar o tecido aqui em cima e vou passar uma costura de segurança em toda a volta para deixar o tecido fixo aqui no estruturante. Cortei os excessos e também passei o ferro. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro e essa medida de 33 centímetros, ela tá um pouquinho maior. Então, eu vou colocar ela aqui em cima e vou recortar esse excesso. Eu gosto de cortar maior pra realmente não faltar. Então, é só cortar esse pedacinho que tá sobrando. E vamos costurar o zíper. Então, vou colocar aqui o meu zíper, direito do zíper, com direito da estampa, direito com direito. E vou passar uma costura reta aqui, posicionar certinho, né? Se você preferir, pode alfinetar, pode colocar os grampinhos. Vou deixar esse lado aqui sobrando, pra gente colocar o cursor depois. E passo uma costura reta aqui. Lembra sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro. Caso o seu tecido seja estampado, você vai colocar direito da estampa com direito, direito com direito. Vou prender aqui o topo com os grampinhos, você pode usar os alfinetes também. E vou passar uma costura aqui, eu gosto de passar essa costura aqui desse lado, e eu passo a costura em cima dessa costura que eu acabei de passar. Agora eu vou puxar o forrinho aqui pra esse lado, estico aqui bem, puxo o zíper pra cima,
E vou passar um pesponto aqui nessa parte. Pesponto feito, ficou dessa forma aqui. Agora vamos costurar o zíper desse lado. Então, eu trago o tecido lá pra cima do zíper. Eu gosto de costurar desse lado. Aqui vou prender com grampinho também. Deixa bem alinhado aqui. Vou passar uma costura reta aqui. Agora eu puxo o forrinho aqui pra cima também. Prendo novamente com os grampinhos. E vou passar a costura aqui, desse lado aqui, porque eu consigo ver a costura. Então, eu passo por cima dessa costura. Vou abrir aqui o meu zíper para passar o pesponto do outro lado. Então, abri o zíper, viro no direito. Estico bem o zíper aqui pra cima. E passo o pesponto aqui. Se você preferir, você pode fazer um quilt também, uma tela seca, que fica bem legal nessa peça. Antes de colocar o cursor, eu vou prender o forrinho. Tá vendo que o forrinho tá solto? Então, eu vou passar uma costura nas duas laterais, uma costura de segurança, aqui e aqui, pra deixar o forrinho aqui fixo e fechar aqui essa abertura. Costuras feitas, ficou dessa forma aqui. Agora, vamos colocar o cursor. Desse lado, eu deixei ele um pouquinho maior. Então, vou unir aqui os dois. Vou cortar para deixar os dois do mesmo tamanho. Em um dos lados, eu corto aqui um pedacinho dos dentinhos. Encaixo aqui o cursor. Encaixo nesse aqui, aí eu seguro os dois, vou fechar o zíper. Aí eu vou colocar o cursor novamente para deixar ele no meio. Pronto, vou deixar o cursor aqui no meio e confere aqui se tá alinhado. Caso esteja mais para cima ou mais para baixo, tem que ficar retinho. Agora eu recorto esse excesso aqui de zíper. E vamos fechar essa necessaire. Nossa necessaire vai ficar desse jeito aqui. Essa parte tá aberta, né? Agora vamos fechar essa necessaire. Pra fechar, eu vou dobrar aqui na costura. Dobro aqui certinho. Aqui a mesma coisa, dobro na costura. Dessa forma aqui. E depois dobro um aqui os dois. Vai ficar assim. O fundo vai ficar dobradinho lá pra dentro. Aí eu vou passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui. Essa costura é uma costura de segurança na beiradinha. Eu vou até prender aqui com os grampinhos, pra nada se mexer na hora de costurar. Então, ajeita bem certinho aqui a costura. O zíper tem que ficar alinhadinho também. Deixa eu subir um pouquinho mais. Do outro lado a mesma coisa. E passo uma costura aqui e aqui. E a necessaire já tá quase pronta, falta só dar o acabamento aqui nas laterais. Só que antes eu vou fazer a alcinha. Se você quiser fazer sua necessaire sem alça, não tem problema. Pra fazer a alça, eu vou pegar aqui a minha tirinha do lado do avesso, eu vou dobrar aqui pra dentro, como eu sempre faço aqui as minhas alcinhas, é bem simples. Você pode usar o ferro também. Dobro aqui de um lado, dobro do outro. E depois dobro no meio. E agora eu vou passar uma costura aqui pra fechar e uma costura paralela pra dar o acabamento. E a nossa alcinha vai ficar dessa forma aqui. Aproveitei para passar o ferro nos dois. E agora vamos dar o acabamento.
Antes eu vou costurar a minha etiqueta aqui desse lado. E vou costurar a alça aberta desse jeito aqui. Vou costurar ela aqui do lado esquerdo, passo uma costura aqui várias vezes. E agora vamos dar o acabamento aqui nas laterais. Vou começar aqui desse lado. Minha tirinha de tecido eu vou colocar aqui, direito da estampa com direito. Aí aqui vai ficar sobrando esses espaços. Aí eu dobro ela pra trás, dessa forma aqui. E passo uma costura reta aqui, com a distância de um pé de máquina. Agora eu levanto essa tirinha, viro do outro lado e vou dar o acabamento aqui. Então, eu estico ela bem aqui pra cima. Aí, eu vou dobrar uma vez, duas vezes. E vou prender aqui com os grampinhos. Lembrando que a gente tem que costurar a alça aqui desse lado. Então, a alça que tá aqui atrás, eu puxo ela pra cá e vou encaixar ela aqui. Na mesma altura, né? Confiro aqui na mesma altura, pra ela não ficar caída nem nada. E aí, dou o acabamento passando a costura aqui. E a costura ficou dessa forma aqui já deu o acabamento. Aqui tem que tomar cuidado pra alça não ficar torta, então já confere, né, ver se tá certinha. Se tiver torta, é só descosturar e fazer de novo. E agora a mesma coisa aqui desse lado. Coloco a tirinha aqui, direito com direito. As pontinhas eu dobro aqui pra trás. Tento deixar as duas na mesma altura, né? E passo uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. Levanto a tirinha aqui pra cima. Do outro lado, dobro aqui, acompanhando, né? Dobro uma vez, duas vezes. Prendo com grampinho. E passo uma costura reta aqui. E assim ficou a peça pronta, gostei muito do resultado, dá vontade de fazer várias, com várias combinações diferentes, né? Deixa eu mostrar o fundinho dela aqui. Vou colocar aqui algumas coisinhas pra vocês verem ela cheinha, ó. Então ela é bem compacta e ela se expande mesmo, né? Deixa eu colocar aqui os produtos que eu trouxe. Ainda cabe bastante coisa, olha. Deixa eu mostrar o fundinho dela, como fica. Fica bem legal, né? Cabe bastante coisa aqui ainda. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos novos. E me acompanhem lá no Instagram também, vai ser um prazer ter vocês por lá. Então vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.